Olá, estamos aqui com mais um programa Nutrir e hoje nós vamos conversar com o Charles Sete. O Charles ele é nutricionista materno-infantil, pai do Antônio e nos ensina como se alimentar bem ou como fazer o seu filho se alimentar bem. Olá, Charles, tudo bem? Tudo bom, prof? Muito prazer te rever, né? Nosso regresso da nutrição. Quantos anos, Charles? Com 15 anos de formação, já fui a segunda turma de 2006. Segunda turma? Faz tempo, né? Faz tempo. Tá. Então, assim, o Charles, ele é nutricionista materno-infantil e ele vai nos ensinar, ele vai falar um pouquinho do método BLW. Charles, como que você iniciou isso? Foi com a paternidade? O que te colocou na área de materno-infantil? Foi. Depois que eu já estava atuando na área, eu parei para rever, né, a minha carreira e eu percebi que eu sempre trabalhei com crianças. Primeiro na parte de merenda escolar, dos CMEs, das creches, mas nunca foi minha intenção, isso veio natural, né? Eu acho que é um campo mais vasto, né, da nutrição, né, essa área de alimentação dos infantes. Mas quando veio a paternidade, então, eu descobri que minha esposa estava grávida, eu parei para pensar de que eu precisava focar um pouquinho mais na alimentação dele, do meu filho, era o foco principal. Sim. Porque, né, a formação da faculdade ela é um pouco mais generalista, então a gente precisa ir afunilando, né? Então eu não tinha essa parte como algo que eu me sentia seguro. Falei, vou correr atrás, vou procurar uma maneira de como que atualmente, né, tá a alimentação das crianças. E o método é muito novo, na verdade, né? Muitas pessoas não conhecem, então como você já é graduado há 15 anos, você teve que buscar mesmo, né? Sim. Faz uns 4 anos que eu trabalho diretamente com essa questão do BLW, da introdução alimentar, e no começo a gente nem tinha material publicado aqui. Então, agora com rede social a gente consegue difundir um pouco mais o conhecimento, tem mais acesso, e a gente está começando a, né, se acostumar com esse termo, BLW, mas no começo era um bicho-papão, ninguém sabia o que era. Muita gente não sabe, né? Então, qual é a definição do método? Como que a gente pode explicar facilmente para as pessoas? Da introdução alimentar, né? O BLW é um método de introdução alimentar. O que difere, né, do método padrão? Eu costumo até falar assim, eu tento tirar essa palavra método, porque ele veio para cá como um método, mas parece que ele fica muito dentro de uma caixinha de regras, né? E a ideia dessa introdução alimentar, por essa abordagem do BLW, é justamente dar mais liberdade, tanto para os pais quanto para as crianças. Mais natural, né? Mais natural, porque justamente a gente oferece uma comida que passa por menos processos, né? Então, a maioria das pessoas conhece o BLW por aquele jeito que dá comida em pedacinhos, né? É a ideia mais geral, né? Só que tem muito mais por trás disso, né? Envolve muito mais o contato dos pais com os filhos, a experiência, o protagonismo da criança. Então, a gente sempre tenta colocar a criança como o ator principal daquele momento. Os pais ajudam, são coadjuvantes, mas a gente tenta inverter um pouquinho aquela lógica dos purês, das papinhas, onde quem atua do mesmo... liquidificado, né, peneirado, uma coisa que não se usa mais. Né? E nessa abordagem dos liquidificados, como tu disse, quem está atuando mesmo é quem está oferecendo comida na boca da criança, né? A criança está só parada abrindo a boca. Então, a ideia do BLW é o contrário. A gente dá a oportunidade para a criança exercer, né, a sua capacidade de desenvolver e experimentar e conhecer. Então, é aí que ela vai tendo o primeiro contato, né, justamente com a alimentação, e a gente tenta já, desde o começo, ter um contato saudável, tanto, né, pensando nutricionalmente, quanto até emocionalmente, né? Esse momento da alimentação é muito pensado no BLW, não é só a comida em si. Isso, e é importante também, né? Porque é uma introdução alimentar, né? Isso vai levar para a vida, né? A gente, né, aprende o tempo todo na faculdade o poder que a emoção tem na alimentação, né? É totalmente ligado, né? Não tem como a gente separar isso. Então, eu pensar que aquele momento que uma criança está na mesa comendo, se é um momento tranquilo, sem distrações, com conversas boas, o que ela vai reter disso é muito melhor do que uma refeição corrida com os pais se atropelando e às vezes até discutindo com barulho de TV. É muito diferente. Vai ser um momento prazeroso para a criança, né? E isso vai ser divertido, isso vai ser legal. A gente já vive numa sociedade onde a gente faz tudo rápido, corrido, não para nada, né? Talvez o momento da refeição é o único momento que a família consegue se reunir, conversar, passar um momento, tentar se desligar dos problemas que tem. E a gente tem que pensar isso, né? De priorizar um pouquinho a nossa alimentação, né? Dar um pouquinho mais de atenção a esse momento. A gente não está colocando como prioridade a alimentação, né? E a gente precisa colocar, principalmente para a criança, que você está
apresentando os alimentos pela primeira vez, né? E olha só, de uma maneira ou de outra a gente quer que as crianças comam bem. Não tem nenhum pai que não quer que uma criança seja saudável e coma bem. Então, se a gente começa já direitinho, dando essa oportunidade para a criança, é muito mais fácil do que eu ter que corrigir lá na frente. Com certeza. Eu não gosto assim de fazer comparações entre as abordagens, mas se eu pensar que eu vou começar no tradicional, com papinhas, purezinhos, vai chegar um momento que eu preciso evoluir essa textura para uma textura mais in natura, né? Então, no BLW, a gente não precisa passar por esse processo, a gente já vai direto para o final. Correta. Então, de uma maneira ou de outra, em qualquer método, você vai chegar um momento que você vai ter que passar por uma experiência parecida com o BLW, que é oferecer comida in natura, comida de verdade. E se talvez os pais se sentirem inseguros, eles podem fazer as duas técnicas, né, vamos dizer assim, mas introduzir os alimentos dessa maneira que você vai mostrar pra gente agora e também como papas ou, né, como se sentir mais seguro, talvez, pode ser? Um dos pontos assim, que eu foco muito no atendimento é os pais, é muito mais do que a criança. Sempre fala, a criança já sabe o que vai fazer. Sim. A criança vai colocar na mesa e colocar a comidinha na frente dela e ela vai dar um show. Os pais é que precisam ser educados, porque a gente já vem numa formação que não era assim, né? Sim. Então, nossas vós, né? Sim. Tem que dar chazinho, tem que... Todo aquele contexto do que tinha antigamente. Hoje a gente, a gente tem mais conhecimento, entende que não precisa de algumas coisas. Então, quando vem uma abordagem nova, que nem o BLW, a gente precisa educar os pais, né? Então, eu sempre falo que precisa estar seguro. Para oferecer BLW, precisa estar seguro. Se não tem segurança, vai para o tradicional, vai para as papinhas. Eu prefiro o BLW, eu vejo 1000 vantagens no BLW, mas eu prefiro ver os pais com segurança, sem correndo algum risco desnecessário. Né? O importante é oferecer nutrientes para as crianças. Com certeza, e por isso que é importante também conhecer, né? Não falar assim, não, tem que conhecer. E o que você poderia apresentar para nós da técnica do BLW? Técnica não, né? Na verdade, estou colocando técnica, mas do BLW, dessa introdução alimentar. Irrelevante, né? A ideia é a gente oferecer comida saudável para as crianças. Isso, né? Perfeito. Então, no BLW, como eu falei, as pessoas conhecem aquele método que dá a comida em pedacinhos, né? Certo. Essa é uma parte, sim, do BLW. Sim. A gente tenta processar o mínimo possível a comida, ser o mais próximo do que ela é in natura, para a criança conhecer. Porque a relação que a gente usa, eu não tenho aqui, mas tentem lembrar de uma papinha dessas de mercado. Não são boas, é óbvio, por serem industrializadas e tudo mais, mas normalmente elas têm 3, 4, 5 ingredientes. Juntos. Um purezinho. Né? E elas são de uma única cor. Sim. Então, a gente tem lá uma textura, uma cor e um sabor, porque está tudo misturado ali, né? Mas se eu pensar nutricionalmente, tem bastante coisa ali, né? Sim. Porque tem de vários alimentos, então a gente vai ter minerais, vitaminas, né? Calorias, enfim. O que a criança precisa nutricionalmente está ali. Só que no BLW eu consigo oferecer esses nutrientes e mais. A experiência da criança está vendo cores, cheiros, temperaturas, texturas, né? Então eu consigo fazer com que essa criança decida o que ela quer e o que ela não quer. Porque às vezes a gente não acredita na capacidade que os nossos filhos têm e quer colocar as nossas vontades. Né? Acontece muito as nossas expectativas. Né? Eu passei por isso. Eu sempre brinco que eu amo aquela mandioquinha, aquela batata salsa amarelinha. Nossa, tem um aroma, Sim. né? E sabor, E né? a primeira vez que eu fiz pro meu filho, eu falei, nossa, cara, vou filmar porque ele vai comer um monte. Ele nem tocou. Sim. Mas eu queria muito, porque era a minha expectativa, sabe? E ele não quis, né? E eu sei que é complicado, porque a gente fica frustrado, só que eu preciso tentar não passar isso para ele, porque ele tem o direito de não gostar da mandioquinha. E é muito importante também os pais se alimentarem bem, né? Porque não adianta você ensinar uma alimentação adequada, com frutas, verduras, legumes, se os pais não consomem. Porque vai chegar um momento que o filho vai comer à mesa junto com os pais. Não é? Um dos livros que me trouxe para o BLW nem falava de alimentação, falava da questão da educação, como formar uma criança, né? A parte da criação mesmo. E tinha uma parte que é muito interessante, que eu sempre lembro, que fala que existem 3 maneiras de a gente educar um filho, que é por exemplo e por exemplo. Perfeito. Então, como que eu não como fruta e quero que meu filho coma? Não tem como. Não bate essa conta. Eu quero que uma criança ali, que começa com 6 meses de idade, né, na introdução alimentar, que não tem ainda toda uma maturidade ainda, né, não tem toda a formação suficiente para
né, decidir tudo e fazer tudo. Mas eu, adulto, não como. Então, não bate essa conta. O exemplo é essencial. A criança não vai comer se os pais não comerem. Isso. Tanto que no BLW a gente já tenta trazer a comida mais in natura para parecer com a comida dos pais. Então, sempre a ideia é, então vou comer, né, eu quero dar cenoura para o meu filho, né? Certo. É ótima cenoura, depois vou mostrar aqui o corte, como que a gente pode fazer. Eu também vou comer cenoura nesse dia. Então, eu não vou dar, não é o mesmo, porque tem algumas restrições, eu não vou oferecer sal, não vou oferecer açúcar, tem algumas coisas que a gente tem que cuidar no início da introdução alimentar. Mas o alimento em si, o que vai estar no meu prato, as cores que vão estar no meu prato, vão estar no da criança. Então, primeiro que ela já se sente incluída ali naquele meio familiar, porque afinal de contas, né, é um serzinho ali, né? Não é alguém que tem que estar desassociado dali. Ela está ali, ela faz parte, ela toma decisões junto com a casa, né? Faz parte daquela casa. Quando a gente tem filho, tudo que a gente vai fazer, a gente acaba englobando, né? Pensando como que vai agir com ele. Perfeito, é isso mesmo. A gente tem que ser o exemplo. Exato. Então vamos pensar, o que você pode mostrar para nós? Tá, vamos falar um pouquinho então dos cortes, tá? Tá. Tem duas bases do BLW. O que são os cortes, então o que eu vou oferecer esses pedaços para as crianças e como que vai ser a textura. Tá? Então os cortes têm a ver com a capacidade motora dessa criança. Então ela com 6 meses, que é mais ou menos quando a gente começa, tem alguns outros pontos que a gente tem que cuidar, mas vamos trabalhar assim com 6 meses, essa criança ainda não consegue ter uma movimentação muito sincronizada, muito certinha. Então normalmente ela vai pegar um pedaço de comida, ela vai pegar e vai fechar assim a mão. Ela não consegue pegar assim, com a pontinha dos dedos. Forma de pinça, forma né? de pinça, movimento de pinça. Então ela vai pegar assim. Então o que eu tenho que pensar? Como que eu vou oferecer um pedaço de comida para uma criança que ela vai pegar e fechar a mão toda, tem que levar a boca e comer. E às vezes ela vai esmagar, né? Vai esmagar. Então a textura entra aí também. Sim. Tem que ter ali um equilíbrio para que ela não esmague e também não seja muito dura a ponto dela não conseguir mastigar. Porque tem que lembrar, com 6 meses, uma criança normalmente não tem nenhum dente. Se tem um, outro está começando a nascer, mas não é funcional. É só ali um dentinho bonitinho, né? Então a criança mastiga, morde com a gengiva, né? Os dentes de leite já nascem com a criança, então a gengiva já é dura, é bem firminha, né? Se a gente passar o dedo na gengiva dos bebês, é bem firminho. Então ela vai mastigar com a gengiva, mas é diferente do que nós adultos que conseguimos cortar. Então essa criança não consegue cortar, então ela tem que pressionar com a gengiva e separar um pedaço desse alimento. Tá. Então a textura vai por aí. Mas então, voltando para o corte, é um pouco contraintuitivo, mas quanto menor a criança, maior é o tamanho da comidinha. Justamente por isso, porque ela não tem esse controle, ela não consegue pegar comidinhas pequenininhas. Então eu vou oferecer, eu acho que eu vou cortando já aqui. Pode, se não, importar, pode demonstrar. Tá? Uma ideia aqui. Porque assim, o que as pessoas mais têm dúvida é, meu filho pode engasgar? Eu até uma vez li um artigo que fala que é mais fácil a criança engasgar com a papinha do que com o BLW. Eu não sei se... Sempre que um pai vem com essa dúvida do engasgar, eu sempre pergunto, eu volto à pergunta, quando foi a última vez que você se engasgou? 90% dos casos foi tomando alguma coisa. Não com comendo. Líquido. É verdade. Então, a textura mais pastosa, mais voltada para o líquido, é mais fácil de engasgar do que o sólido. A gente tem isso pelo visual, porque você vê uma criancinha de 6 meses pegando um pedaço de cenoura como esse, eu poderia cortar uma cenoura maior, eu poderia pegar uma cenoura inteira e cortar como um palitinho, não tem problema, contanto que seja um tamanho suficiente para que a criança pegue e sobre um pedacinho. Sempre a ideia é que sobre um pedacinho, porque se fechar o punho da criança, não tem onde ela comer, ela vai estar fechada. A hora que ela abrir a mão, vai escorregar o alimento. Então sempre tem que ser pedaços grandes no começo. Compridinho, né, pelo menos. O palitinho é o mais tradicional, justamente por isso. Pelo pegar. Então, e com o tempo, essa criança vai evoluindo o movimento e eu vou diminuindo os pedacinhos. Então, uma criança com 10, 11 meses, é muito individual o desenvolvimento de cada criança, mas em torno disso, ela já consegue trabalhar com esse movimento de pinça, que é o movimento de pegar pedacinhos pequenininhos. Então, eu vou começar, por exemplo, com um brócolis, eu posso oferecer um floritezinho inteiro, assim, não tem problema, a criança vai pegar, vai morder um pedacinho, o outro. No começo, a experiência é mais sensorial, é bem mais lúdica. Eu não estou preocupado com o que a criança vai comer. No início, até 1 ano, de 6 meses a 1 ano, o mais importante,
o fator primordial é o leite materno ou a fórmula. Se a criança está em uso de fórmula, a fórmula dá conta até 1 ano e o leite materno também. Tá. Então, nutricionalmente, pensando em calorias, eu não me preocupo com isso. Certo, isso é muito importante, porque geralmente os pais colocam assim, mas quanto tem que comer? Quanto que ele tem que comer? E fora a questão de que, às vezes, eles fazem a papinha ou faz um prato de uma refeição e acha que a criança tem que comer tudo aquilo, né? Tem que raspar o prato. Raspar o prato. Então tem que entender o tamanho do estômago, né? O volume do alimento que a criança vai consumir. Então é muito importante isso que você está colocando. Então por isso que eu tento tirar esse foco, porque eu não quero forçar essa criança a comer, eu quero que ela conheça os alimentos, eu quero que ela entenda que isso é uma cenoura, entende que a cenoura é laranja, que a cenoura é adocicada, que ela pode ser comida de diversas, pode ser cozida, pode ser numa saladinha ralada, enfim, tem várias maneiras de eu apresentar. Tá. Que a fruta é mais docinho, que tem algumas coisas que são mais azedas, então eu estou mostrando os sabores para essa criança, porque ela tem o direito de não gostar de alguns alimentos. Sim, né? Esse forçar é o que faz mal, então a ideia é que ela não gosta. Eu tenho coisa que não gosto, tenho certeza que e a gente não tem gosta que de respeitar, né? Porque ela não come cenoura, mas ela pode comer abobrinha, ela pode comer brócolis, ela pode comer berinjela, tem diversos alimentos. A gente tem que incentivar esse uso da variedade, né? E a gente tem uma variedade tão grande que nenhum alimento é insubstituível, Exatamente. né? Obrigatoriamente você tem que comer maçã. Não, a gente tem outras frutas e verduras e legumes que vão trazer benefícios da mesma forma, né? Então, essa experiência a gente consegue até trabalhar com a alimentação dos pais, que às vezes é muito pobre, né? É o arroz, o feijão e um alface só, e a gente tem uma variedade. As frutas que a gente, né, infelizmente, não consome tanto, deveria consumir muito mais, né? Inclui no BLW eu nem faço essa diferenciação. Às vezes os pais pedem para mim, mas que hora que é o salgado, que hora que é o doce? E eu não preciso me preocupar com isso, porque isso primeiro que é cultural, né? Aqui a gente tem a ideia de comer mais o doce, né? Que é um café da manhã mais com pão, essas coisas no café da manhã e um almoço mais salgado. Mas se a gente vai para fora, tem países que comem proteína no café da manhã, né? Então é cultural, né? O importante é que a gente se alimente de todos os grupos alimentares, que a gente tenha variedade. É isso que a gente quer, que a criança entenda que ela vai comer colorido, pratinho colorido. Essa é a dica mais fácil para entender. Eu tento, como eu trabalho com pais e mães, essa ideia de ficar, precisa de tanto de proteína, tanto de carboidrato, tanto de lipídio, isso para mim só dificulta. Eu tenho experiência de ser pai, eu sei que o tempo para a gente não tem tempo para ficar isso fiscalizando. Então, quando eu naturalizo isso, consigo entender que eu tenho que oferecer a mesma comida que eu vou comer, eu vou oferecer meu filho, com algumas modificações necessárias. Então, eu cuido da minha alimentação, automaticamente eu vou estar cuidando da alimentação do meu filho. Então, é muito mais fácil. Sabe? E principalmente porque a criança até 1 ano vai estar com leite materno, né? Então isso já vai completar, né? Então não precisa se preocupar com a quantidade de nutrientes nesse momento, se você oferecer uma variedade de alimentos, exatamente. Né? Perfeito. Então um exemplo clássico seria os palitinhos. Então todo alimento que a gente consegue fazer os palitinhos é o mais fácil para a criança e até para a gente pai, né? Então a ideia é não fazer ele arredondadinho, ele é todo meio angulado, porque se a gente parar para pensar, a gente tem um tubo digestivo, que é circular. Então, se eu evitar esse mesmo formato, eu diminuo um pouco o meu risco de engasgo. Porque o engasgo é quando bloqueia esse tubo. Então, se eu tenho alimentos que são angulados, com cortes assim, triangulares, é mais difícil, mesmo que entre um pedacinho, porque existe sim a possibilidade em qualquer abordagem, ela não vai trancar totalmente a via aérea, então ainda vai passar o oxigênio para a criança. Então, a ideia é essa. Alimentos que são como a couve-flor, o brócolis, a gente oferece um floretinho assim, né? É bem tranquilo também, pode ser até maior. Deixa eu pegar aqui uma laranja, que tem também uma outra possibilidade. Aqui, que é bem simples também, é a tampinha da laranja, que é um disquinho, então a criança consegue segurar com a mão. A preocupação que eu tenho com frutas cítricas é com a semente. Então essas sementinhas um pouquinho maiores, tirar, né? E você descasca para fazer a tampinha, eu descasco. Certo? Você não deixa o contato da casca na boca. Porque assim, se a fruta for lavadinha, não teria problema, mas a pele da criança é um pouquinho mais sensível, então o ácido da casca pode... Se for uma muito pode ácida, machucar um pouquinho, Então não tem perfeito. segredo também, né? Aqui todo mundo gosta da tampinha da laranja, né? Como um adulto comer uma laranja, exatamente, né?
Só que a gente tem que entender que a criança... essa já vem nem sementinha tem, então eu nem me preocupo. Sim. Eu posso deixar com a parte branquinha, até mais fácil da criança segurar, porque tem que lembrar, a criança ainda não tem controle sobre a sua força. Então ela está treinando, né? Então, quando eu falei que o BLW é mais do que alimentação, isso envolve também. Então, eu estou dando oportunidade para a criança treinar a coordenação motora dela. Porque eu não vou pegar isso e colocar na boca dela. Eu vou deixar ali na frente dela e vou comer junto com ela. Ela vai ver eu comendo e isso vai gerar uma curiosidade nela. Poxa, meu pai e minha mãe estão pegando esse brinquedinho para a criança. Isso é um brinquedo colorido. Sim. E estão colocando na boca e está sumindo. É uma mágica, entende? Sim. O universo da criança, isso é maravilhoso. A gente já cresceu e já deixou de perceber essas coisas, né, da vida, mas para a criança, isso é algo fantástico que está acontecendo. Então, ela vai pegar, vai levar na boca, às vezes vai cheirar, às vezes vai esfregar no cabelo, vai esfregar. É uma bagunça. E é essa a ideia mesmo, é que a criança entenda o que é. Porque se ela está só sentadinha, abrindo a boca, ela nem mastiga, né? A gente coloca já mastigada a comida na boca dela, ela só engole. Então, o único movimento que ela faz é o de engolir. Nossa, nesse daqui, perfeito. A gente trabalha com coordenação motora das mãos, né? Levar a visão, porque ela está olhando. E também a mastigação, né? Os músculos da mastigação, que são os mesmos da fala. Então, olha como eu consigo ter uma experiência na alimentação e não só dar comida para o meu filho. Então, essa é a ideia. E a parte da seletividade alimentar? Por exemplo, nossa, fiz toda a introdução, ofereci vários tipos de alimento, mas meu filho só come 1 ou 2 ou 3 alimentos. As dúvidas também, às vezes, né? Dessa seletividade. O que você me diz? Como que a gente pode... O que poderia fazer para ajudar, né, esses pais que a criança tem essa seletividade? Tá. Eu vou começar pela dica que eu acho que mais funciona, assim, de todas, assim. É pegar essa criança e incluir ela na alimentação. Desde o comprar a comida, se você vai no mercado, numa feira, ou se tem a oportunidade de ir num sítio, pegar lá do canteiro, do pé, até o preparo, sabe? Então, é claro que eu não vou pegar um bebê de 6 meses, vou dar uma faca na mão dele, mas ele está junto ali, entende? Perceber que eu estou transformando alguma coisa, eu estou colocando a cenoura para cozinhar, estou colocando na água e está conversando. Às vezes a gente esquece que eles têm capacidade de reter o conhecimento mesmo pequenininho. Então, a gente está conversando com eles, falando o que eu estou fazendo. Olha, filho, a gente está cozinhando uma cenourinha, a gente vai comer. Se a gente já conhece um pouco, eu né, por ser nutricionista, sempre estou falando, olha, aqui tem tal vitamina, é bom para isso e tal. E eles entendem, né? Eles aprendem, entendem. Isso é muito importante. A gente criar uma história verdadeira, né? Eu não preciso estar mentindo, eu não preciso estar trabalhando com recompensas, isso tudo não é interessante, porque eu vou criar uma mentalidade nessa criança de que a alimentação é um bônus, ou então, às vezes eu estou frustrado no meu trabalho, eu vou lá e desconto na comida, ou eu ganhei alguma coisa, eu vou lá e desconto na comida. Então, a gente pode sim comer bem, mas tentar desligar dessa questão muito emocional, porque isso pode ser algum gatilho depois. No futuro é horrível, uma adolescência, vida adulta, onde a gente pode ter algumas distorções, né? Que é a fome emocional, quer dizer, tá triste? Come. Tá feliz? Come. Então é muito importante trabalhar com isso. Quer dizer, a pessoa vai se alimentar porque é o horário da refeição, porque está com fome. Comer. Porque eu preciso comer. A nossa máquina, o nosso organismo precisa dos nutrientes que tem ali. Então eu acho que isso, assim, a questão de colocar a criança, envolver, quando ela é um pouquinho maior, a gente vai fazer um bolo, a criança tem total capacidade de mexer, pelo menos. É uma experiência maravilhosa, ela vai amar isso. Colocar o ingrediente dentro da bacia, né, da travessa, isso já é participar. E quando a gente produz algo, a gente tem orgulho, por menor que seja, a gente tem orgulho daquilo. Então é muito mais fácil comer daquilo. Eu, quando fui morar sozinho, na minha adolescência, eu não comia salada, né? Sim. Eu dava muita bola para salada. Mas chegou uma hora que eu falei, nossa, acho que minha alimentação tá ruim, eu preciso dar uma melhorada. E eu comecei a fazer minha salada. E eu comia muito, porque era a minha salada. Você que fez, eu que coloquei um limão nesse alface aqui, então eu comi. Então isso faz muita diferença, sabe? Nem você falou, o exemplo também, né? Então mostrar. E outra coisa, as crianças passam por algumas etapas do desenvolvimento que alteram já de forma fisiológica a alimentação. Se eu analisar o crescimento de uma criança de 6 meses para 1 ano, ela praticamente triplica de peso. Ela ganha muito peso, ou no mínimo dobra de peso. Agora, uma criança de 1 ano para 2 anos, ela já não ganha tanto peso assim. É bem menos. Né? Apesar de que ela aumenta a atividade dela, né?
a partir de um ano e meio começa a andar, né? Tem crianças que até um pouquinho... Já tem um gasto calórico maior. Já tem um gasto maior, mas o corpo não cresce, então ela não demanda tanta estrutura. Então isso vai afetar a maneira de se alimentar. A gente, quando é adulto, a gente dá uma estabilizada. Então os pais, né? A gente, esse é o nosso prato, e sempre é dessa maneira. As crianças não. Já tem a memória fotográfica da quantidade. Pode ser que no começo, bem no comecinho, elas comam mais, porque é uma experiência nova, crianças são curiosas, são cientistas por natureza, né? Querem descobrir tudo. E quando chega com um ano, ela já não precisa mais de tanto alimento, então baixa um pouquinho, mas não é que ela está comendo menos, é que ela não precisa tanto. A necessidade é menor, né? Então isso a gente também tem que entender que são fases, né? A gente também tem um pulinho com 2 anos também, essa criança, a gente já começa questões de fala, enfim, muita coisa muda. Então, durante esse processo da introdução alimentar, a gente tem umas fases, né? É claro que eu tenho que avaliar, eu tenho que ver se essa criança está numa curva ascendente de ganho de peso, ela não está perdendo peso, ela não mudou o comportamento, né? Não está apática, ela continua brincando, continua com energia, precisa fazer uma avaliação para ver se está nutrida, né? E a gente como pai, mãe, cuidadora, a nossa função é oferecer. Então, eu tenho que parar de julgar. Não é porque a criança não comeu um dia a minha cenoura que ela não gosta. E a gente precisa cuidar muito, porque a gente induz muitas crianças. Às vezes a gente está conversando com um amigo, com um vizinho, com um parente. Não, meu filho não come isso. Às vezes ele não comeu aquele dia porque estava muito quente, ele não queria comer. Pode ser qualquer motivo ele não comeu. Só que a criança ficou ouvindo isso. Não, eu não gosto disso. Eu não gosto. Então não vou comer porque eu não gosto. É verdade. Então a gente tem que parar com isso de querer julgar e colocar as nossas expectativas nas crianças. Então não comeu hoje, tudo bem. Amanhã vai ter outra oportunidade, depois vai ter outra oportunidade, né? É sempre uma discussão na nutrição, né? Quantas vezes tem que oferecer? E a gente nunca chega num número, né? Não existe um número. Né? Você também tem que oferecer de várias formas também, né? Igual você colocou, assim, raladinha. Às vezes a criança vai gostar crua, às vezes a criança vai gostar cozida. Então a gente precisa identificar isso também, né? A criatividade na cozinha. Cozinhar é essencial para que a gente... Eu parto do ponto de vista que quem cozinha se alimenta melhor. Porque a gente está ali, está lidando com os alimentos, né? Não depende de vir pronto. Já está servido. Então a gente tem uma relação mais bacana com os alimentos. Então essa criatividade, hoje a gente encontra bastante na internet, esses pratinhos, né, coloridos, feito com bonequinho, rostinho e tal. Então é uma abordagem também legal. A gente vai, o visual, né? A gente come com os olhos, né? Tanto que Todos, né? Adultos também, né? A gente gosta da apresentação. Qualquer programa de culinária, a apresentação nossa, uma das coisas que mais vale nota, quase, né? Então a gente precisa disso. E não desistir. A gente tem que estar oferecendo. Quando a gente vai introduzir um alimento novo, então eu não tenho muito costume de comer uma fruta. Eu brinco com a pitaia, que é uma fruta que nem sempre tem, né? Mas que está começando a aparecer mais nos mercados. E é uma fruta que faz uma bagunça linda, né? Assim, tudo de colorido. Cor bonita. Eu falo, a gente não come isso no dia a dia, eu não tenho obrigação de introduzir isso para o meu filho. Ele não tem obrigação de comer, não faz parte do meu dia a dia. Mas se um dia eu vou lá no mercado, quero provar, ótimo. Só que a ideia é oferecer sempre um pedacinho pequenininho a primeira vez. As crianças acabam se assustando com muita quantidade. Coisa. Não só as crianças, quando a gente vai numa loja e tem 200 opções, eu pelo menos, eu preferi que tivesse 2, porque isso aí é mais fácil. Fica difícil escolher, né? Então para a criança também. Então sempre que a gente vai oferecer novos alimentos, a gente coloca um pedacinho. Então eu não ofereci brócolis, eu pego um pedacinho, não precisa ser um pedacinho grande, coloco um pedacinho pequenininho, compridinho e deixo ali no prato, um pedacinho só, e o resto das comidinhas. A criança vai aos pouquinhos começar a entender. Às vezes ela vai associar a cor verde a outro alimento que ela já comeu, que ela pode ter gostado ou não. Então ela tem que quebrar, às vezes, uma percepção que ela tem de um alimento da mesma cor, que foi negativa. Então eu tenho que ter paciência. A paciência é fundamental. Como a gente tem aí pelo menos 6 meses que eu não me preocupo com quantidade, então é um tempo 6 meses a 1 ano. Até 1 ano, não preciso me preocupar com quantidade. Tem crianças que comem muito bem desde o primeiro dia. E tem ofereceu, fala, meu filho come tudo, né? Tem crianças que demoram um pouquinho mais. Isso faz parte, tem toda uma cultura familiar, tem muito além da comida. Né? Ótimo, perfeito. Tem mais alguma dica que você pode dar para nós da questão... Acho que vamos falar um pouquinho da textura, né? Que é importante, né? Dos cortes, assim, é mais fácil porque a ideia é que a criança consiga segurar. Basicamente isso, né? A gente evita nos cortes formatos arredondados. Então aqui a gente tem uma uva aqui, ó.
Essa uvinha redondinha até nem é muito indicada, porque como ela tem a casca, né? E essa é aquela uvinha que eu não consigo cortar, Sim. né? Ela é mais maciazinha. É boa aquela sem sementinha, aquela né? sem que sementinha, durinha. porque aquela eu consigo cortar ela até em 4 pedacinhos, assim, ela fica num formatinho meio triangularzinho, assim, né? Então eu consigo tirar o arredondado dela, né? Então alimentos que são arredondados, eu vou evitar. Pelo menos nesse formato. Então, quando eu consigo modificar o formato, eu modifico, né? Essa uva, por exemplo, é uma que eu não indico na introdução. Não porque ela tem um problema, né? Sim, nutricionalmente não, é ótimo. Questão da casca e porque não vai ser o primeiro alimento que você vai oferecer, né? Às vezes a criança um pouco mais velha já conseguiria, né? Isso, já porque começou não com por questão de engasgar, pinça. porque conseguiria engolir, né? Isso, mas o formato arredondado, ele facilita um pouco o engasgo. Eu tento evitar. Então, as azeitonas, o amendoim, grão de bico... Da maneira in natura, eu não consigo oferecer esses. Primeiro, alguns pela textura, né? Então o amendoim é mais duro, né? Sim. E pelo formato. Então eu tenho que modificar essa textura ou esse formato. A gente consegue fazer isso. Para os cereais, que normalmente é um pouco mais difícil, né? Como é que eu vou oferecer o milho? Como é que eu vou oferecer o grão de bico, a lentilha? Então, alguns a gente pode cozinhar e formar uma misturinha, então eu não vou fazer um purê. O arroz e o feijão, né, que é o básico aqui, né, do dia a dia. Então eu vou cozinhar bem cozidinho, para ele ficar bem maciozinho, e eu vou pegar o arroz e o feijão, misturar os dois e fazer como se fosse um quibe, sabe? Um bolinho assim. Eu ia perguntar se era para comer com talher. Mas não, então. Os talheres também, a gente não tem assim uma... Eu posso deixar desde o Não começo. tem uma regra. Não tem uma regra. Eu posso deixar desde o começo, eu posso esperar um pouquinho. Pode deixar do ladinho o talher, se a criança quiser comer de talher, se a criança pegar com a mão, quando a criança deixa crescer, à vontade. ela vai comer com talher. Não precisa se preocupar que vai comer com a mão. Vai chegar o dia. Vai chegar o dia. Mas então, os grãos, assim, eu formo esses bolinhos em formato de quibe, que já é mais compridinho, mais fácil da criança segurar. E aí, eu tenho até uma oportunidade de colocar as sementinhas. Então, gergelim, linhaça, chia, eu não tenho restrição quanto a isso. Por essas são sementinhas bem pequenininhas, eu não tenho risco de engasgo. A semente da laranja, por exemplo, eu tenho risco porque ela é maior, é uma semente grande. Né? As frutas maiores, até a sementinha da maçã eu tiro também. Mas essas pequenininhas, eu não tenho problema. Então, eu vou agregar valor nutricional ali. Né? Vou estar dando um saborzinho de leve, porque eles não alteram muito o sabor, mas nutricionalmente uma gordura boa, né? Isso. Então, isso é importante também. Então, eu consigo colocar para dar uma liga, né? E fazer isso. Eu posso deixar cozidinho, eu posso levar para o forno para dar uma assadinha, mudar a textura, ficar uma camadinha mais crocante. Como se fosse um bolinho, né? Mas não frito, ele assado. Assadinho, né? Então, eu consigo trabalhar eles modificando um pouquinho essa estrutura. Mas veja, eu não fiz um purê, eu não misturei. Quando a criança pegar aquele bolinho, ela vai ver que tem grãozinho branquinho e grãozinho escurinho. Então, ela vai ver que tem 2 coisas ali, ou 3, enfim. A gente consegue mostrar Mas não fez aquela mistureba, né? Misturou um ou outro ingrediente Isso, ela sabe o que está comendo. Perfeito. E a ideia da textura é lembrar aquilo que eu falei. A criança não vai morder com os dentes, então ela não tem dente que vai cortar, nem triturar, rasgar nada a comida, vai ser com a gengiva. A gente, né, consegue simular isso, os adultos, colocando a língua no céu da boca. Então, se eu colocar uma comida na boca e tentar partir ela com a língua no céu da boca, é mais ou menos a força que a criança tem com a gengiva. Então, a ideia é que a textura esteja mais ou menos... seja suficiente para que ela não quebre. Então, a ideia é eu evitar... Vamos ver como é que está essa cenourinha. Essa está muito ela dura. Está muito dura, ó. Sim. Porque não quebra. Ó, não consigo nem quebrar ela aqui. Perfeito. Ó. Esse barulhinho não é um indicado. Muito crua. Eu preciso que a criança consiga partir ela sem que eu faça isso. Tenha mais facilidade para não ficar pedaços grandes assim também, né? Tirar. Porque a criança consegue controlar o tamanho dos pedaços, mas quando a textura é adequada. Então, se ela mordeu uma cenoura que está bem cozida o suficiente e ficou um pedaço desse tamanho, um mecanismo de defesa do corpo, que é o reflexo de Gag, que também é bem conhecido do BLW, vai atuar e esse pedacinho vai voltar para a parte anterior da língua, e a criança vai morder de novo até chegar no tamanho que ela consegue. Só que a textura precisa ser adequada. Né? A textura, a gente pode se basear também pelas frutas. Então, a banana é o mais comum, né? Eu acho que é a fruta que a grande maioria até começa, né? E mamão, né? Mamão eu vejo também. que mamão e banana são as frutas que as pessoas mais começam a introdução alimentar. Eu vou até cortando essa daqui para dar um exemplo diferente de como a gente pode oferecer a banana, para quem quiser oferecer um pouquinho mais bonitinho. Então, a textura da banana é ideal. É uma textura macia que a criança não vai esmagar na maioria das vezes, só se estiver muito madurinha essa banana, mas se for uma bananinha no ponto, não tem problema.
E aqui é uma ideia de um corte, porque como eu falei, a criança tem que segurar o alimento e tem que... legal. E tem que sobrar os espaços. Então, se ela segura aqui na casca... Ela não vai conseguir esmagar. Ela vai ter mais dificuldade. Isso, eu vou ter um pouco de esmagar. proteção para esmagar, mas vou ter espaço, vou ter alimento dos dois lados para ela comer. Sim. O abacate, a gente pode fazer isso, deixar um pedacinho. Essas frutas que a gente corta em fatiazinha, eu posso deixar um pedacinho da casca. O mamão, o melão, a melancia, todas essas frutas assim, eu consigo cortar compridinho e deixar um pedacinho da casca, principalmente no começo, porque a criança vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas é muito rápido o aprendizado. Então, poucos meses ela já está controlando, já não está esmagando. Você já pode ficar tranquilo que Apesar ela de que eu acho muito legal, muito interessante quando a criança esmaga, faz aquela bagunça. Faz a festa. A gente pode tirar foto de tudo sujo, a roupinha suja. Né? Eu acho que é o que vai pena. agregar ali na experiência. E me diga uma coisa, tem algum alimento que é contraindicado até 1 ano, por exemplo? Talvez por agrotóxicos ou por textura ou qualquer coisa, assim. Tá, então vamos lá. A gente tem alguns alimentos que nutricionalmente não são adequados, né? Tá. Então a gente vai trabalhar aí com sal, açúcar. Então sal, a recomendação é até 1 ano. Saiu algum material novo falando que pode oferecer um pouquinho, mas a grande maioria não trabalha com essa recomendação porque esse pouquinho é muito vago, é muito subjetivo. Então, até 1 ano a gente não oferece sal, a criança não precisa, não tem porque ela vai passar o resto da vida comendo sal. O açúcar até 2 anos, porque né, a gente já nasce com uma percepção do açúcar mais aguçada. Então, se eu intensifico uma comida com mais açúcar, a chance dela não gostar dos outros sabores é muito grande. Porque o leite materno já é doce. Já é doce, então ela já conhece o sabor doce. Né? Eu não preciso estar colocando açúcar. A ideia do açúcar é pelo menos até 2 anos, né? Certo. Não é aquela ideia que deu 2 anos e um dia eu vou lá dar uma barra de chocolate pro meu filho. Ainda, né? Melhor pelo mais menos que 2 anos a gente evite, né? Sucos também a gente não recomenda oferecer até 1 ano. Mas o suco faz mal? Não é questão de que faz mal, é que é muito melhor oferecer a cenoura do que um suco de cenoura, porque a experiência é muito além do nutricional. Aqui, no suco, né, é só uma textura líquida. A criança vai tomar água. Começou a introdução alimentar, começa o uso de água. Então o líquido a gente resume em água, não precisa de suco. E os chás também. Apesar de que as vozes vão brigar, mas não precisa de chá. A maioria dos chás, eles acabam tendo alguns fatores antinutricionais, eles roubam alguns nutrientes dos alimentos. Então, a ideia é não oferecer chá. Eu sei que, assim, todo mundo quer dar chá, o chazinho para isso, para aquilo, para dor de estômago e tal. Então, que se for oferecer, que seja nos intervalos, não logo depois da alimentação, antes ou durante, né? Nos intervalos, para assim, o mais espaçado possível para a gente não ter esse risco, né? Tá. E daí a questão do engasgo. Então eu vou trabalhar com esses alimentos que são mais duros, eu vou evitar, né? Não vou oferecer ou vou modificá-los. Estava falando do amendoim, né? Sim. Então o amendoim é um grão duro, não vou oferecer, mas eu posso oferecer uma pastinha de amendoim, né? Que nada mais é do que amendoim sem triturado, açúcar, entendeu? né? Só a pasta de amendoim só a pasta sem integral, açúcar. sem açúcar, né? Então é amendoim. E é uma textura, porque não quer dizer que eu nunca vou oferecer um purezinho, porque purê é uma textura. Então eu posso oferecer batata, eu posso oferecer purê de batata para o meu filho desde pequeno, desde os 6 meses, não tem problema. Só que eu não vou estar colocando na colher, eu vou deixar ali. Vai ser mais uma bagunça, porque ele vai colocar a mão, vai levar a boca, mas é uma textura que a gente come. Não, e você está mostrando várias texturas, né? Você não está fazendo uma introdução alimentar só com purê. Isso, né? Eu não vou... A cenoura não precisa ser só cozida, como você falou, pode ser assadinha, eu posso fazer um purê, eu posso, depois de 1 ano, já que a criança já conheceu um pouco mais, eu posso fazer um suco, que também é uma textura, mas eu não preciso no começo. Então, é uma gama muito grande, não tem assim... uma regra definida. Eu falei, não é um método que eu tenho que, hoje é fruta tal, o legume tal. Não, é variedade. Eu vou tirar essa palavra método da minha cabeça, porque assim... mas é que ele veio pra cá como método mesmo, né? Mas eu concordo com você, que você explicou, e eu acho que realmente não é um método, porque eu acho que engessa demais, né? Quando a gente coloca como um método, engessa demais, e as pessoas ficam até com dificuldade de fazer. Porque na maternidade, na paternidade, a gente já trabalha muito com a culpa, né? Sim. Né? Durante a criação, a gente tem muito isso, né? Eu não fiz certo, alguma coisa assim. Então, eu trazer algo que são regras, que daí eu corro o risco de errar uma regra, vou me culpar mais. Então, quando eu trabalho isso de forma mais leve,
Hoje não deu, hoje eu fiz de outra maneira, ok, na próxima faz certo. A ideia de misturar os métodos, a gente tem que ter um certo cuidado, porque às vezes fica mais difícil, sabe? Para a criança, porque ela entender que horas que eu faço isso, que horas que eu faço aquilo. Então, sempre a gente precisa entender o contexto familiar ali, a dinâmica daquela família para ver se consegue fazer o BLW. Não é difícil, mas precisa de alguém ali que esteja junto. Eu acho até mais fácil porque a gente vai comer todo mundo junto. Então, pai, mãe, os filhos vão estar todos comendo ao mesmo tempo. Né? No método tradicional, alguém está parado dando comida, na né? boca. Então a gente acaba revezando. Sim. Então, só que eu preciso ter esse tempo. Não dá para querer em 10 minutos sentar, comer e pronto. A criança precisa do tempo de explorar. Isso vai demorar 20 minutos, brincar, 30 minutos. Vai sujar tudo, vai brincar, né? Isso faz parte. Vai ter que limpar o chão, vai ter que... Vai ter que fazer isso sim. Mas é bom nessa fase, porque daí se você fica dando na boca, quando ela começar a se alimentar, ela vai fazer a sujeira. Vai fazer bagunça igual, né? Então vai só atrasar Exatamente, a sujeira, né? Mas que vai acontecer. E caiu no chão, a criança está descobrindo a gravidade, que já é algo muito legal para ela, ver que algo cai. E a oportunidade, com uma criança um pouquinho maiorzinha, eu falo, filho, caiu, vamos limpar, né? É consequência, né? A gente sujou, a gente limpa. Claro que ele não vai fazer uma limpeza, mas a gente mas você já está educando, então, eu estou né? usando essa experiência, né? Explicando que a gente tem que limpar. Perfeito, Charles. Muito obrigado pela tua participação. Adorei essa participação. Pessoal, a gente ficaria mais um tempo ainda falando sobre isso. Muita coisa para agregar sobre o método, o BLW, abordagem. Certo? Vocês vão encontrar ainda o método BLW. Mas assim, depois que a gente falou aqui, vocês viram que é uma abordagem muito interessante que a gente pode iniciar a introdução alimentar das crianças dessa maneira. Tão fácil, tão colorida. Olha que linda essa imagem, né? Então, Charles, mais uma vez, muito obrigada. Adorei a tua participação. Eu que agradeço, prof. Eu trabalho com isso, eu amo isso e gosto de falar, então às vezes até falo demais. Mas... Não, perfeito, apaixonado pelo BLW, né? E eu, igual eu te perguntei no começo, devido à paternidade, né? Sim. Então a gente começa a descobrir várias coisas devido a essa questão, né? A paternidade ou até mesmo... quando surgem oportunidades na nossa vida. E as coisas são interligadas, né? A gente não consegue separar, né? A alimentação faz parte de todo um processo, né? E da vida de todas as pessoas, né? A gente tem que aprender a lidar com os alimentos, né? Bem, né? Positivamente. Isso é muito importante. Então, muito obrigada mais uma vez. Curtam, compartilhem aí no programa Nutrir.